Olá, boa noite, seja bem-vindo à TV Estadão. Nós estamos ao vivo discutindo, vamos começar uma discussão sobre a Lei Anticorrupção, legislação que entra em vigor hoje, uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff em agosto do ano passado, que está à espera de regulamentação, mas que entra em vigor hoje. E aqui comigo no estúdio da TV Estadão está a advogada Carla Rahal Benedetti. Ela é membro, especialista em compliance, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, e o advogado Leonardo Machado, do escritório Machado Meyer, também um especialista em programas de integridade e de controle interno das empresas. Carla, Léo, muito boa noite, bem-vindos aqui à TV Estadão, muito obrigado por terem participado conosco. Boa noite. E convido você que está nos acompanhando pela internet a mandar a sua pergunta pelo Twitter da TV Estadão, do Jornal Estado de São Paulo. Pode participar, mandar a sua pergunta. A gente vai discutir alguns dos temas que são mais importantes nessa legislação. Para tentar entender, para situar você, internauta que está nos acompanhando, essa lei está sendo chamada de Lei Anticorrupção, é a lei que pela primeira vez vai responsabilizar as empresas por atos lesivos, por atos de corrupção, como pagar propina, subornar um agente público, fraudar uma licitação, participação, fazer conluios para praticar atos de corrupção e se beneficiar desses atos. Você está acompanhando agora na tela alguns dos itens principais dessa lei. As empresas brasileiras ou estrangeiras com sede ou mesmo com uma filial aqui no Brasil, as empresas estrangeiras e empresas brasileiras estão sujeitas à aplicação dessa lei, assim como seus gestores, funcionários e sócios com poder de gestão nessas empresas envolvidos em atos de corrupção comprovados pelas autoridades. O que configura um ato lesivo, que seria esse ato de corrupção, entre os temas: prometer, oferecer ou dar vantagem devida a um agente público ou a uma pessoa relacionada a ele, pode ser um cônjuge ou alguém de sua família. Isso seria o pagamento de propina na linguagem mais popular, mais conhecida, que a gente mesmo nos jornais costuma reproduzir. Outros atos que são considerados lesivos, como, por exemplo, financiar a prática de um ato ilícito ou um contrato decorrente de uma concorrência pública, assim como os custos desse contrato com o setor público, dificultar a investigação por parte dos órgãos públicos ou a fiscalização de atos envolvendo uma empresa e um órgão público. As punições é um tema que tem despertado bastante polêmica, vão de 0,1% até 20% do faturamento bruto do ano anterior à abertura desse processo administrativo. Quando isso não puder ser auferido pelas autoridades, a multa pode ser aplicada de 6 mil até 60 milhões de reais. Essa empresa, uma pessoa jurídica, ela pode ser incluída também numa lista de empresas sujas, de empresas corruptoras, o que vai afetar bastante a imagem dessa empresa. Além disso, a empresa é obrigada a reparar o dano provocado pelo ato de corrupção, ou seja, devolver aos cofres públicos o prejuízo que ela provocou, o lucro que ela obteve com o ato de corrupção, e as sanções também podem ser eventualmente aplicadas aos gestores dessa empresa. A empresa que for punida com um ato de corrupção na lei anticorrupção pode ser suspensa, pode ser impedida de contratar com o poder público ou até mesmo ser dissolvida por ordem judicial. Fora isso, a lei prevê outros itens, de certa forma, que são novos na cultura de gestão e de empresas brasileiras, que é o acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada para a empresa que colaborar com investigações do poder público em atos de corrupção, e nessas investigações também é levado em conta se essa empresa tem um programa de compliance, ou um programa de controle interno, um programa de integridade dentro dessa empresa, para evitar que seus funcionários cometam atos lesivos, atos de corrupção. Basicamente são esses os itens mais importantes da lei anticorrupção. Carla, Léo, acho que a essência da lei está contemplada nesse resumo que a gente fez para os nossos internautas. A gente tem ouvido algumas empresas já se preparando sobre isso, outras ainda com uma série de dúvidas, e ficava toda essa expectativa em torno da regulamentação da lei. Segundo o ministro Jorge Raj, ministro da Controladoria Geral da União, o decreto não foi publicado hoje, mas vai ser nos próximos dias, no máximo na próxima semana isso deve sair. O que vocês destacariam que falta, ou que falta não, mas qual a expectativa em torno desse decreto? Quais são os pontos fundamentais que vocês esperam que esse decreto venha a esclarecer, a detalhar, e com isso a gente ter mais clareza de como vai funcionar essa lei? Quem que quer começar? Vamos começar com a Carla, vamos ser cavalheiros, né? Fica à vontade.
favor, Carla. Bom, é o que nós estávamos conversando há pouco, essa questão dos programas de integridade, a questão do compliance em si, onde a lei prevê no artigo 7º, não fica especificado quais são essas regras a serem cumpridas. Então, o que acaba acontecendo é que tanto o empresário ou a empresa, né, diante da governança em si, na própria direção, ela não sabe exatamente o que vai ser levado em consideração em termos de processo de integridade ou compliance, enfim, regras de compliance, como difere, por exemplo, em relação à lei de lavagem de dinheiro. Se você for fazer uma análise comparativa entre as duas leis, na lei de lavagem de dinheiro existe ali uma espécie de regra a ser seguida para que as empresas, ou a pessoa em si, no caso pessoa física, né, no caso da lavagem de dinheiro, possa vir a cumprir essas exigências do poder público. Já estava na lei e não estava à espera de um decreto. Exatamente. E nesse caso, não. Eu acredito até que vai vir muito mais completo, porque a própria questão relacionada ao compliance da lei de lavagem de dinheiro, eu acredito que ainda tem coisas que poderiam ser melhoradas, que deixam um pouco de dúvida, que gera uma espécie de juízo de valor e que talvez não caiba a pessoa em si fazer esse juízo e, portanto, informar o poder público, né? Léo, concorda com isso? Os programas de integridade, que é tua área também de atuação, tem despertado aí bastante atenção e expectativa, né, em torno das empresas, né? Sem dúvida, Yuri. E agora, o que a Carla falou é verdade. A lei no artigo 7º, aí, nesse inciso 8º, ela realmente deixa apenas alguns contornos mais gerais sobre o que seriam esses mecanismos de prevenção. Daí porque a regulamentação está sendo tão esperada. E eu fico feliz em saber que o ministro Raj aí já deixou público que ela deve sair em poucos dias. É uma expectativa que a gente tem acompanhado, porque é exatamente essa regulamentação que foi prevista no parágrafo único aí desse artigo, que vai trazer mais objetividade para esses elementos de um programa de integridade, de um programa de prevenção. Por óbvio, e a gente sabe como são as coisas nessa questão, nesse processo legislativo, a gente tem informação de que outros temas também viriam a ser endereçados por essa regulamentação, né? Alguns pontos de dúvida, algumas preocupações, enfim. Mas se a gente analisar juridicamente a legislação, ela é auto-aplicável, ela passa a valer hoje, e a regulamentação vai ser especificamente para dar objetividade nesse mecanismo do dispositivo do artigo 7º. O que eu acabei fazendo algumas reportagens na semana passada a respeito desse tema, dessa lei. Eu vi outros colegas de vocês, advogados, e muitos deles levantaram a questão sobre como vão atuar, não a União. A gente sabe que a Controladoria Geral da União tem uma estrutura razoável para as funções dela, tem feito bastante, tem uma atuação bem significativa em fiscalização das coisas públicas. Agora a questão é como é que vai ficar nos estados e nos municípios. Vocês têm esse tipo de preocupação? Claro. E aí eu pergunto também, como fica a influência política, que é mais difícil na União, um pouco mais difícil na maioria dos estados, mas acaba sendo mais permeável nos municípios. Existe esse tipo de preocupação da parte de vocês? Eu tenho uma grande preocupação em relação a isso, imagino que o Leonardo também, porque é aquilo que você disse, a questão federal acaba sendo talvez mais fácil, né? A União em si, quando ela está colocando essas regras, de que maneira vai haver denúncia, de que maneira as coisas vão se dar. Mas existe essa preocupação, sim, em relação aos estados, essa uniformidade, se nós vamos ter uma uniformidade em relação a todos os estados, em relação a todos os municípios, e até mesmo em termos de estrutura para que seja aplicado, né? Então, você tem que ver que nós vamos ter aí várias autoridades tomando conta dessa situação toda, que é justamente, né, a questão federal. E a gente tem alguns contratos, por exemplo, em que a empresa é contratada por um município ou por um estado, mas também tem participação federal, através de repasses federais. E o ministro Jorge Raj disse para a gente hoje na Rádio Estadão que, nesse caso, a Controladoria Geral da União também poderia atuar. Se houver dinheiro federal em uma obra e aí houver uma suspeita de corrupção, aí pode haver esse caso. E já adiantando o maior gargalo da lei, está aí. Quando você tem essa descentralização do ponto de vista da aplicação da responsabilidade administrativa, você pode ter o mesmo ato lesivo sendo investigado e julgado por autoridades distintas, do município, do estado e a própria CGU, como o próprio ministro mencionou. Se me permite, do executivo, do legislativo e do judiciário. É o que diz a lei. É uma coisa
eu fico imaginando a confusão, a balbúrdia que isso pode vir a gerar. É claro que a gente quer que a lei venha a ser aplicada, né? E quando você tem um olhar talvez mais técnico em relação a algumas questões, isso realmente deixa uma espécie de apreensão, até por conta da própria aplicabilidade e do que a gente quer que aconteça no país, né? E se a gente fizer um paralelo com a legislação concorrencial, e obviamente no processo do PL 6826, que deu a origem à lei que a gente está discutindo agora, a gente percebe que faltou um pouquinho de vontade política para essa lei realmente já sair publicada com uma autoridade única de aplicação, assim como acontece com o CAD, na lei concorrencial. E, na minha opinião, isso tem sido assim, debatido ferrenhamente e as empresas estão muito preocupadas, a gente vai ter situações realmente de não saber quem está aplicando a lei e ter que lidar com diversos... E olha a preocupação maior. Esse fato começa um efeito cascata. A gente vai falar, você comentou aí do acordo de leniência para efeito dessa legislação 12846. À medida que você não tem na esfera administrativa uma autoridade única, e o acordo de leniência justamente incentiva que a empresa vá até a autoridade, quem é essa autoridade? Essa é a grande pergunta que ainda não tem resposta. E só vai ser respondida no caso prático. E vai ser a resposta de cada estado, de cada município, de cada ente da federação. Né? No caso da União já está a resposta. A gente sabe que alguns estados já estão com algum aparato, já estão mais organizados nesse sentido, mas outros não. Muito provavelmente nesse âmbito municipal é que acho que vai ter mais trabalho para vocês, advogados. Com certeza. Como sempre. A gente sabe que nessa condição federativa que a gente vive e que de fato é a realidade, a atuação tem que ser, primeiro, caso a caso. Muitas vezes, e aí vamos já pegar o caso da aplicação da lei, Yuri. Imagine a seguinte situação: o ato lesivo é praticado em determinada prefeitura, como você mencionou, e você tem lá uma verba federal dentro desse contrato, o que traria a competência da CGU. Você pode, inclusive, fazer com que diversas autoridades comecem, e isso é muito comum em outras esferas, comecem a discutir, brigar entre elas para falar de quem é essa competência. E, tecnicamente, hoje a lei não tem essa clareza. A saída qual seria? No processo legislativo, ter havido uma definição e uma decisão política de trazer, imagino eu, que a CGU seria o órgão mais preparado para isso, o nome natural para fazer um paralelo com o CAD, como sendo o grande aplicador da lei. Tanto é que ela foi escolhida para não só atuar nos casos em que eventualmente tem alguma irregularidade, ela tem o poder de avocação em algumas situações, como também para os casos praticados, a gente não pode esquecer, fora do país. Né? Ato contra a administração pública estrangeira é de competência exclusiva da CGU. Da CGU, exatamente. Então, assim, a evolução dessa legislação, e a gente sabe que uma decisão política envolve orçamento, envolve contratação de pessoal, acho que a grande evolução foi ter tido a lei aprovada. Sem isso, a gente já não conseguiria mais conviver com uma série de pressões, inclusive de organismos internacionais. Agora, para o futuro, se a gente for otimista, eu quero crer que, diante de diversos gargalos e situações, a gente passe a ter uma única autoridade para aplicar essa lei, assim como já acontece no caso do CAD. Vou pedir para a gente interromper só um pouquinho, para a gente ouvir um pouco do que disse o ministro Jorge Raggio hoje, em entrevista à Rádio Estadão, na hora do almoço. Vamos ouvir o que disse o ministro, chefe da Controladoria Geral da União. Agora, há um item da lei onde a regulamentação federal será obrigatória também para os estados e municípios, que é exatamente a regulamentação dos programas de compliance, ou seja, das regras sobre controle interno das empresas, as regras sobre códigos de conduta interno, sobre proteção ao empregado denunciante, tudo isso que, segundo a lei, será possivelmente considerado como atenuante da pena na hipótese de uma empresa incorrer em um ilícito e ser processada,
será verificado se ela tem um bom programa de compliance que corresponde a alguns desses itens que eu mencionei. Pois bem, o valor disso, o regramento disso, para funcionar como atenuante da pena, será um dos itens do decreto federal e este item, em particular, será obrigatório também para estados e municípios. Então, pelo menos nesse ponto, haverá uma uniformidade de condução dos processos por estados e prefeituras. Bom, tá aí um dos trechos que a gente ouviu do ministro Jorge Raggi. Léo já fez uma cara aqui, Carla também. O que vocês acharam do que o ministro explicou em relação aí aos programas de integridade? Falando dessa uniformidade, isso a priori... Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso acaba tendo uma coerência. Aí, né? Exatamente, acaba tendo uma coerência. Mas uma das questões até que... da atenuante em relação à pena, até por conta do acordo de leniência, essa coisa toda, a lei, pelo menos a meu ver, acaba fazendo menção apenas à pessoa jurídica e não à pessoa física. Então, como é que você vai atenuar a pena apenas relacionada à pessoa jurídica e da pessoa física ou não? Porque quem vai fazer a delação em si, quem vai fazer a denúncia é a pessoa física. E ela acaba não tendo respaldo, ela acaba não tendo, pelo menos de acordo com a lei, a não ser que a gente comece a pensar em termos de coautoria, em termos de questões que eu acho que são mais técnicas, mas que acabam tendo um resultado prático muito diferente. E uma questão que o ministro colocou, que eu já tinha conversado também com outros advogados, como é que fica a situação do empregado dentro da empresa? O empregado que avisa, olha... Aconteceu uma prática que não condiz com o nosso código interno, fulano pagou uma propina para alguém, ou tentou oferecer uma propina, ou tentou fazer um acordo com as outras empresas para ludibriar uma concorrência. Como é que fica essa pessoa? Quer dizer, ela vai ter um período de estabilidade, ou se eventualmente ela for demitida por qualquer outro motivo, a empresa não pode ser processada por, olha, foi represália por ter feito. Tem essas questões, pelo menos, que o ministro deu a entender que o decreto vai tentar contemplar, né? Que é justamente uma melhor prática de um programa de compliance, né? Até fico feliz em ouvir o ministro falando em programas de compliance, porque eu adorei, é assim que a gente tem esse nome americano, a gente estava comentando até. Exato. Parece que tudo o que vem dos Estados Unidos é uma coisa que a gente tem alguma restrição, mas a gente tem que lembrar que o Facebook é dos Estados Unidos. O McDonald's e por aí vai, assim, né? Se a gente chama programa de compliance. Né? O próprio ministro está falando. Mas indo direto à questão da melhor prática, nesse elemento específico do canal, eu não gosto de falar canal de denúncia, eu gosto de falar canal de comunicação. Porque se você falar canal de denúncia, você já está, de certa forma, encorajando o denuncismo. E é muito perigoso canais e mecanismos como esse, que são usados para reportar preocupações ou efetivamente fazer denúncias, você usar esse canal para prejudicar um colega, um superior. Então, assim, como você lida com essa questão da retaliação do funcionário que, de boa fé, traz uma preocupação para a empresa, que aí sim tem o dever de apurar internamente, colocando políticas de não retaliação, deixando muito claro que aquele uso daquele canal, ele tem alguma garantia de que a pessoa não será retaliada. E à medida que eventualmente isso ocorra, e não tem como controlar o ambiente interno dessa empresa, se houver a retaliação, ficaria a cargo desse funcionário buscar o Poder Judiciário, através de uma reclamação trabalhista, uma ação de indenização, a reparação desse dano, ou enfim, desse mal que lhe foi causado injustamente. Né? Então, a gente percebe na aplicação desses mecanismos de comunicação que é muito importante você ter basicamente 3 pilares. Primeiro, você tem que permitir um anonimato. Por mais difícil que isso seja, por mais complicado que possa parecer pelo fato de o anonimato dar uma roupagem de mau uso daquele canal, é importante você oferecer essa condição. O segundo deles é, de fato, ter a confidencialidade desse processo, pessoas que, com experiência, têm que conduzir isso aí, não dá para dar na mão de qualquer um. E, por fim, a questão da não retaliação. Tem que deixar muito claro que a pessoa que buscar aquele canal de boa fé para ajudar a companhia, ela ela deveria, inclusive, haver um reconhecimento por isso. Né? Hoje em dia, a gente coloca nas empresas que o sentimento que o funcionário precisa ter ao operar um programa de compliance, no final do dia, um programa de compliance é uma ferramenta de trabalho. E o final do dia desse sentimento é que o funcionário tem que se sentir dono do negócio.
não é simplesmente um emprego, ele tem que realmente preservar aquilo como se dele fosse. É um colaborador. Então, essa filosofia precisa estar por trás desse mecanismo. O ministro, nessa entrevista, ele disse, e já havia dito isso para o jornal Estado de São Paulo, que um dos fatores da lei que é interessante, que a lei, o que ele espera que a lei crie de cultura, é que a empresa seja a sua principal fiscalizadora, que ela se fiscalize. O que você está colocando, Léo, é que o próprio funcionário fiscaliza a empresa, porque afinal de contas, e aí para puxar o assunto das punições, das multas que estão previstas, que tem dado bastante polêmica, se a empresa que eu trabalho se envolve num ato de corrupção e toma uma multa de 20% do faturamento bruto dela, sou eu que não vou ter chance de ter um novo aumento, ou essa empresa ela quebra. Eu chamo de proteção coletiva, na verdade. É meio aquela sensação, estamos todos no mesmo barco, né? Eu dependo do seu trabalho, do seu desempenho, para que eu possa ter o meu também. Então, consequentemente, todos aqui estamos munidos de uma só direção. Eu acho assim. E daí porque eu acho que o nome Lei Anticorrupção, apesar de já estar instituído, primeiro que não se trata só de corrupção, como você bem mostrou lá no slide. Mas o nome que a gente gosta de dar, quem realmente atua nessa área, é a lei da empresa limpa. A empresa que realmente coloca esse mecanismo de boa-fé para que realmente proteja o seu negócio, ela está mais do que se protegendo, ela está fazendo um bem para a sociedade. No final do dia, é esse o objetivo da legislação. A gente vai falar das sanções, porque são pesadíssimas, mas acho que o primeiro impacto que essa legislação já está trazendo é que as empresas estão, de fato, atuando. Atuando no quê? No combate à corrupção. Essa acaba sendo a grande verdade por trás de leis que já foram, enfim, aplicadas em outros países, e o reflexo foi esse, né? A lei do Reino Unido foi assim, a lei americana, e a gente já vê penas realmente materiais em outros países, mas se você pega o volume da sociedade, as empresas que atuam num cenário desses países já estão sim atuando em prevenção. Isso está valendo a pena. Até a mudança de comportamento do empresariado brasileiro, porque eles sempre agem de maneira reativa. Estou reagindo a uma determinada situação. Agora não, é uma prevenção para que deixe de acontecer essas situações todas, principalmente na esfera criminal, né, que o compliance que eu faço é o criminal compliance. Então, essa é uma questão muito importante também, a sempre prestar muita atenção na hora de aplicar um programa de compliance. Né? Agora, e isso o ministro também, o pessoal da CGU já tem dito, quer dizer, cabe à própria autoridade, quando for verificar se uma empresa se envolveu ou não em um ato lesivo, se esses programas de integridade, de controle interno, de compliance, são sérios ou se são, para inglês ver, se são de fachada. Né? É um pouco, uma situação um pouco, me parece, meio análoga do que a gente tem, por exemplo, em relação à responsabilidade social. Que várias empresas criam programas sérios, investem na área social, têm programas em torno de comunidade, etc. E outros fazem aquela coisa meio pro forma para ficar bem na foto. Pelo que vocês têm acompanhado de como estão sendo organizados os programas de compliance nas empresas e pelo apetite que a CGU tem demonstrado em fazer com que essa lei se torne efetiva, me parece que os programas vão ter que ser sérios. Né? Primeira coisa que eu colocaria, o ministro comentou que esses programas seriam usados como atenuantes. A bem da verdade é que o artigo 7º fala que serão levados em consideração. Você não está falando só de atenuante, você pode estar falando de agravante. É exatamente a hora que entra aquele programa de papel, que serve só para inglês ver, à medida que a autoridade percebe e evidencia que a empresa tomou essa iniciativa de prevenção, num contexto de esconder coisas ou de simplesmente ter e não funciona, acho que é um tiro no pé, porque pode usar como agravante. A própria lei permite isso. Se a gente pegar pode identificar má fé e com isso... Por isso que eu falei da leniência, porque na verdade atenuante se refere à leniência e não propriamente às regras de compliance. Né? Ricardo, se você pega casos de outros países em que exatamente essa situação aconteceu, as multas foram efetivamente pesadas. A autoridade, quando vai olhar uma empresa que está eventualmente sendo investigada, ela vai querer saber, sim, se ela tem um programa de compliance de boa-fé e efetivo. Ela vai querer saber, sim, se a empresa está cooperando com as investigações. E ela vai querer saber, sim, se a empresa está remediando aquilo para que não volte a acontecer. Acho que essas são as principais características de um programa de compliance efetivo. Né? Uma outra questão que está colocada nessa lei é o cadastro das empresas corruptoras. Seria uma lista suja de empresas.
Isso também acaba sendo importante do ponto de vista de reputação da empresa. Agora, tem alguma preocupação no sentido quanto tempo que ela vai ficar, quem que pode incluí-la nessa lista? Eu estava depois lendo outros detalhes. A lei prevê, inclusive, que a própria empresa tem que se expor, né? Ela tem que divulgar comunicados institucionais dizendo: eu cometi um ato de corrupção, eu estou pagando por ter feito tal coisa. Essa exposição, ela por um lado é importante, mas por outro também é preciso um certo cuidado para não exagerar na pena. O que vocês acham? Eu acho que tem que ter um cuidado, aliás, um cuidado muito grande. Muito embora essa questão também se refere com uma maneira de atenuar. A própria lei fala em atenuação se você tem essa questão, ou seja, de você não colocar o seu nome, a sua empresa, naquele rol das empresas que realmente têm esses problemas todos, né? Vamos lá. A que a lei fala é do Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Quem tem competência para inserir o nome da empresa nesse cadastro seria a CGU. É a autoridade que aplica a sanção. Além da sanção administrativa, mas vamos imaginar que essa primeira questão foi superada, né, de quem é administrativa. Mas aí quem aplicou pode ser a CGU no âmbito federal. Sim, exato. Então vamos imaginar que a CGU está claro que ela é competente para aplicar aquele caso. Mas após transitado em julgado. A CGU, concluindo a sua investigação no âmbito administrativo, ela vai ter duas possibilidades de sancionar a empresa no âmbito administrativo. A multa, que você já mencionou, e essa publicação, né, da sentença condenatória em meios de grande circulação, às expensas da companhia. Justamente para pegar onde? Na imagem. Então, isso aí é uma sanção, certo? Uma vez publicado isso e eventualmente passou essa primeira notícia, qual que é o papel do cadastro? À medida que a empresa foi punida, e aí já na esfera civil, através de um processo judicial, e fica, por exemplo, proibida de receber incentivos ao longo de 3, 5 anos, 5 anos é o limite, ela entra para esse cadastro, e aí acaba sendo a sentença que foi... a sentença condenatória vai ficar dentro desse cadastro, dando publicidade constante, não somente naquela publicação que foi feita, mas uma publicidade constante até que encerra esse período de punição, porque é uma punição participar de um cadastro, está inserido num cadastro desse, de forma que o objetivo da lei é não só sancionar o bolso da empresa, mas também a sua reputação. Mas eu acho muito perigoso. Acho que essa questão da imagem é muito séria e ela se perpetua. Ainda mais hoje em dia que nós temos as questões transnacionais de maneira muito enfática, ou seja, a internet é um veículo forte, tudo que você coloca na internet, ela fica para sempre, ela não deixa de existir, muito embora quando você retira isso da internet, alguém pode ter imprimido. É praticamente são impossível tirar tudo exatamente. Eu acho isso gravoso, eu acho isso muito sério, isso daí vai de encontro a princípios constitucionais que, a meu ver, tem que ser revisto. Eu não tenho dúvida, a Carla tem razão, eu concordo com ela. Agora, a verdade é uma só. A lei passou a valer hoje. A gente tem que estar atento e as empresas têm uma saída, que é justamente usar o programa de prevenção, seja de maneira proativa para, de fato, prevenir, seja também de maneira proativa para se defender de eventual investigação. E uma outra questão que aí, também outro cuidado que as empresas parece que vão precisar tomar, já deveriam tomar sempre, mas agora mais explicitamente, é com quem elas fazem negócios, com quem elas terceirizam parcerias, seus clientes. Fusões e aquisições. Quer dizer, a empresa também não pode alegar, olha, eu sou honesto, mas eu contratei uma consultoria X e essa consultoria é que ofereceu vantagem devida para um agente público, que é um dos casos mais clássicos que a gente noticia de casos de corrupção envolvendo terceirização da corrupção. Isso também acabou essa desculpa, né? A lei, ela fala, né, a respeito desse assunto. E eu acho que realmente vai aplicar isto. Porque, na verdade, como é que fica essa questão? O Leonardo até pode ajudar na prática. Como é que fica? É simples, responsabilidade objetiva. A lei fala que, independente de dolo ou culpa, a empresa vai se responsabilizar pelo ato lesivo, tendo ela se beneficiado direta ou indiretamente. Isso significa o quê? Não importa se não for, que não foi o seu funcionário que cometeu o ato. Se foi um terceiro que cometeu esse ato, você também será responsável. Então, essa figura é justamente a grande novidade nessa esfera de responsabilidade da pessoa jurídica. Isso sempre foi discutido no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
Não, mas se me permite, eu acho que vai ter que ter regras de compliance para as pessoas pessoas jurídicas com as quais você está trabalhando, seja pessoa física, e quem são os seus clientes. Quer dizer, a empresa tem as suas regras de conduta. Ela vai ter que ter regras, exatamente, para aplicar aquelas que também acabam, de alguma maneira, trabalhando consigo. E aí, imagino eu, para a gente concluir aqui, se a empresa contratou uma terceira e essa terceira praticou um ato, mas ela tem se ela sabe disso e comunica à autoridade, muito provavelmente ela vai ter um atenuante. Se ela ficou sabendo através da investigação da autoridade, mas fala, olha, eu tenho um programa sério, não deu tempo de detectar, talvez isso também sirva de atenuante. Com certeza. O que é importante é a empresa ter esses mecanismos para evitar a situação. É exatamente por aí. É assim, lidar com um terceiro é igual você lida com as suas coisas dentro de casa. Você precisa saber com quem você está contratando. Na hora de contratar, você tem que colocar uma cláusula falando que a lei não vai ser violada. Você tem que saber se ele já teve algum histórico de envolvimento em atos de corrupção. É como reformar a calçada. A calçada está ali lá fora na rua, quem você contrata, você é responsável pela calçada. Né? Você tem que saber se o pedreiro vai fazer o trabalho certo. Você achou exatamente o exemplo. A própria instituição bancária, se você abre uma conta corrente, você vai verificar quem é aquela pessoa antes, senão você não pode abrir a conta. Exatamente. Bom, a gente teria outros tantos assuntos para discutir dessa lei, só que infelizmente o nosso tempo acabou. Eu vou agradecer mais uma vez Leonardo Machado, do escritório Machado Meyer, Carla Rahal Benedetti, especialista no assunto, seu próprio escritório, né, Carla? E também especialista na área de compliance criminal e integrante do Instituto de Advogados de São Paulo. Eu agradeço você que nos acompanhou aqui pela TV Estadão, nesse debate sobre a lei anticorrupção. Recebi algumas mensagens, eu confesso que eu fui tentando contemplá-las aqui nas perguntas e a gente espera você em uma próxima oportunidade. Muito certamente, assim que a lei for regulamentada pelo governo federal, a gente vai ter outros debates, outras reportagens nos veículos do Grupo Estado e a gente vai contar sempre com a sua participação. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima.